Muito bom, sejam bem-vindos ao podcast Meu Curso. Estamos aqui inaugurando o podcast Meu Curso para falar de vários assuntos. A gente já teve algumas experiências de podcast, mas agora fazemos o nosso episódio de número 1 aqui com vocês, acompanhando esse podcast que vai ficar na nossa página do YouTube e também vamos colocar nos nossos canais de áudio, vários canais de áudio para que você possa ouvir o podcast se quiser, se estiver fazendo uma esteira, se estiver andando na rua, né? E pode assistir o videocast também, que vai estar disponível para você lá no nosso canal do YouTube. Dalan, tudo bem? É isso, tudo bem, Marco? Sejam bem-vindos ao nosso podcast, ao nosso canal, um novo canal aqui no meu curso de comunicação. E a gente vai falar de tudo. Hoje o tema é OAB, mas vai ter podcast de tudo. Vai ter de OAB, vai ter de coisas relevantes para a advocacia, vai ter sobre conteúdo jurídico, temas da atualidade. Concurso público. E quem sabe até coisas aleatórias a gente vai fazer podcast também. A gente pode fazer um podcast aqui sobre cozinha, como cozinhar, sobre orquídeas. O Darlan pode vir aqui, o nosso convidado, falar de orquídeas aqui. Nós vamos trazer esse ambiente de bate-papo para vocês, sempre com uma pegadinha do direito, né? Traçando alguma relação com o direito, fatos da vida relacionados ao direito. E a gente vai começar por um assunto muito interessante, que é como as pessoas ficam nessa fase pré-OAB, né, Darlan? A gente está aí há 50 e poucos dias do 37º Exame de Ordem, que vai acontecer na última semana de fevereiro, né, logo depois do Carnaval. E essa já é uma coisa que eu quero te perguntar, um exame depois do Carnaval, se tem algum risco desse exame aí ser um exame com alta reprovação por conta disso? E a gente está há praticamente 5 meses e pouco do 38º Exame de Ordem. O 38º Exame de Ordem vai acontecer em junho, né? No final de junho tem exame de ordem, então nós temos as 3 provas de primeira fase neste ano, só a última prova do ano, que a segunda fase cai em janeiro. Exato. Mas temos 3 provas da OAB neste ano. E aí talvez a gente tenha o 37º Exame de Ordem como exame que vai encerrar um ciclo na história do exame de ordem do país, né? A gente tem ciclos na história do exame e o 37 vai encerrar um ciclo. Porque o 37 vem com 17 disciplinas. E o 38º Exame de Ordem inicia um novo ciclo, 38 disciplinas. Vamos começar falando do 37? Vamos. O 37 vem logo depois do Carnaval, né? Na verdade, a gente está falando aí que o Carnaval termina na terça-feira, quarta-feira é quarta-feira de cinzas. Há lugares ainda que no sábado tem desfile das campeãs e domingo vem prova do exame de ordem. Pois é. E é uma fase de preparação que foi tensa, né, Adelan, se você pensar, porque a gente teve aí Copa do Mundo, que atrapalhou bastante as agendas, tiveram jogos, papapá. A gente teve Natal e Ano Novo, e aí tem um desafio, quem será que conseguiu estudar no Natal e Ano Novo como deveria estudar, né? Porque dá uma vontade de não fazer nada, aquele períodozinho que a gente dá uma descansada. E a gente tem Carnaval. Você acha que essa prova tende a ser uma prova complicada para quem não conseguiu manter um ritmo de estudos ajustado? Essa é uma prova que eu penso que vai ser recorde em número de candidatos. Primeiro, porque é uma prova já de começo de ano, virou semestre, tem muita gente que não podia prestar e vai poder prestar. E muita gente que estava sem prestar por ser a última prova no formato das 17 disciplinas. Muita gente vai prestar. Então deve ter muita gente para prestar essa prova. Penso que vai ser uma prova difícil, penso que não vai ser uma prova fácil. Claro, se a gente comparar com o 38, que vão ser 20 disciplinas, eu acho que vai ficar mais difícil o 38. Mas tem muita gente prestando. Então, dá tempo de se preparar? Darlan, eu já estou me preparando. E aí sempre tem que perguntar para o candidato, que momento você está da sua preparação? Se você já vem se preparando há 6 meses e agora só vai dar uma retocada, vai calibrar ali uma disciplina ou outra, é uma coisa. Ou se você vai começar agora. Decidi ali no final do ano, as inscrições foram prorrogadas e eu decidi fazer. Fiz. Vou começar a estudar agora. Dá tempo? E são situações muito diferentes. Está se preparando há algum tempo já, saiu na frente, né? Conseguiu ver alguns conteúdos. Mas a gente está falando que está se preparando, não é que comprou o curso só. Não adianta ter comprado o curso e não ter estudado. Não mudou nada, tá no 0 a 0. Comprou o curso e está lá fazendo a rota de alguma maneira, está cumprindo as etapas da rota de preparação.
e vem estudando e agora vai continuar estudando e vai chegar lá perto da semana final, vai entrar no nosso imersão e vai conseguir ir para a prova com tranquilidade. Então, quem saiu na frente, quem começou antes, tem uma chance maior. Mas é preciso dizer que a gente tem uma experiência muito legal com o nosso Top 10, né? O Top 10 surge a partir de um estudo metodológico desenvolvido por nós, né? Porque até os cursos de reta final, antigamente, eles tinham todas as disciplinas, né? Eles tinham todas as disciplinas. Eu me lembro lá, Dan, que a gente dava uma aula de reta final, a gente entrava para dar aula, dava 3 horas e meia de aula, né, de ética, falando de todos os temas, um atrás do outro. Lembra? Mas desorganizado era diferente, né? Era. E tem muito curso preparatório, tem muita gente que ainda prepara assim. Começa uma aula e está falando de litisconsórcio na mesma aula, fala de recurso na mesma aula e vai embora, vai embora, vai embora. Você não sabe o que tem ali dentro. Isso é ruim, estudar desorganizado, porque como que você vai fazer questão? Como que você vai focar naquilo que mais interessa? Eu quero pegar aquele ponto que mais interessa. Então, a gente começou a perceber que era mais eficaz estudar 10 disciplinas, considerando o tamanho delas e tamanho quanto caía na prova, e mais, dentro das 10 disciplinas, o que mais cai delas. Porque não adianta estudar tudo. Por exemplo, processo civil, provas em espécie. Cai uma vez na vida, outra na morte. Ritos especiais. Você não vai conseguir estudar todos os ritos especiais. Tem rito que nunca caiu. Aí você vai estudar isso? É à toa. Agora, pode ser que caia. Pode, mas está dentre os 20% que nunca cai. E aí a pessoa fala assim, mas eu quero estudar tudo. Então começa com 5 meses, 6 meses antes, talvez consiga. Refaz a faculdade. Refaz a faculdade. Tem tema que a gente tem que assumir o risco de não estudar para que a gente possa estudar mais aquilo que mais cai, né? Isso. Então, estudar para a OAB é mais estudar certo, estudar com o método certo, do que estudar. Porque eu já vi candidatos dando 6, 7 horas por dia e estuda assunto que nunca caiu. Você perdeu 6 horas do seu dia estudando coisa errada, né? Então, é isso que faz diferença na aprovação. Estuda a disciplina certa, estuda tema dentro da disciplina que mais cai e treina questões do jeito certo. Porque se você treinar errado, aí é sacada. O Darlan começou a falar aqui de uma coisa que a gente valoriza muito no projeto do meu curso, que é metodologia, método. Gente, as coisas só funcionam porque elas têm método por trás. É assim na preparação para o exame de ordem, é assim em outras coisas da vida da gente. Quando tem um método, um começo, meio e fim, uma forma organizada de realizar as coisas, quando você empenha lá disciplina, foco, determinação, o resultado acontece em tudo na vida da gente. O exame de ordem não é diferente, né? E quando a gente fala de método, de metodologia, a gente desenvolveu aqui uma metodologia que tem começo, meio e fim. Quando ela é empregada, o resultado é muito positivo. Por isso que eu falava, muita gente faz o nosso top 10 e faz bem feitinho. E passa. A gente apurou isso. 80% das pessoas que fizeram 100% das rotas passaram. Olha só que interessante. A gente pegou todo mundo que fez 100% das rotas. 8 a cada 10 pessoas passaram. É um número muito bom. Significa o quê? Que se você começar a estudar agora, faltando 50 e poucos dias para o seu exame, e fizer direitinho o top 10, fizer 100% da rota, você pode estar entre os 8 dos 10 das 10 pessoas, ou seja, entre os 80% dos aprovados, mas precisa cumprir aquele cronograma. O problema é que cada um sai estudando do jeito que acha que funciona. Tem gente que sai só lendo e acha que se for ler a lei, passa na prova. Alguém diz, né? Na verdade, a gente faz essa análise. A prova é legalista. Sim. Quantos por cento da prova é dentro da lei, Darlan? Na média de 80 questões, estamos falando de 77, 76 questões são legalistas. 76 questões vêm da lei. Quando você ouve isso, qual a primeira sensação que você tem? Vou ler a lei. Vou ler a lei. Vou ler a lei e vou passar na prova. Funciona? Não. É a mesma coisa vou estudar um idioma e vou ler o dicionário. Ou vou ler uma gramática. Não vai aprender. Não é isso que fixa. Porque você precisa associar coisas. Então, você estudou, por exemplo, recurso especial no processo civil, você monta um mapa mental disso. Então, o conceito, a classificação, as exceções, e vai montando um mapa. Isso é como se montasse uma teia dentro da sua cabeça e aquilo
faz sentido e ajuda a lembrar. Então, por isso que metodologia, como estudar certo, tema certo e forma de estudar, muda tudo para a OAB. É fundamental. Essas sinapses que vão se fazendo a partir do emprego dos elementos pedagógicos corretamente é o que faz você guardar aquele conteúdo ao invés de decorar. Então você, quando lê, tem gente que pega o Vadmec e fala, eu leio o Vadmec inteiro. Não serve para nada fazer isso, porque você não está associando aquilo a nada. Né? Não gruda nada em lugar nenhum. Exato. Há um estudo de um psiquiatra neurocientista americano, que diz que de 100% do que você lê, você guarda só 20%. 20%. Ou seja, ler não é estudar. Aí vem um pouco da nossa metodologia. Saber, praticar, revisar. Fala um pouco da primeira aba do saber. O saber é conhecer o tema. É aprender ou relembrar. Porque muita coisa você já aprendeu. Já está lá na tua memória. Você já ouviu falar daquilo, mas você não lembra. Porque aprendeu no segundo ano da faculdade, aprendeu no primeiro ano da faculdade. Já não lembra. Então, o primeiro tópico é o saber. Né? Conhece o tema, assiste aula, lê o texto junto com a aula, lê a lei junto com aquilo. Então, o professor falou de um artigo, deixa eu ler, ou eu paro a aula e vou ler o artigo, ou eu leio o artigo depois. Então, esse é o primeiro momento, é conhecer o assunto. Eu dei o exemplo de recurso especial. Por exemplo, o que é recurso especial, quando ele cabe, quais são os requisitos dele, quem vai julgar o recurso especial. Portanto, eu já fiz um conhecimento daquele assunto. Tá? E mapa mental ajuda muito a organizar a ideia. Legal. Bom, no saber você vai encontrar PDF com o roteiro das aulas. Então, se você gosta de PDF, você consegue, ele pode estar digital ou você pode imprimir se você quiser. Faz muito sentido imprimir, enfim. Mas tem gente que gosta de grifar, passar lá o texto amarelinho. Dá para você fazer, na nossa rota você consegue. Lá no saber você vai encontrar a legislação que o professor está falando. Não precisa nem ficar procurando, porque está lá, você clica lá, acha a legislação. Lembra aquele teu amigo da faculdade que te emprestava o caderno? Aquele cara que era brother? Lá no saber você vai encontrar o caderno de alguém que já fez aquela aula, que já anotou aqueles pontos e que você pode usar também para dar uma olhada que a pessoa anotou. E lá no saber você encontra a videoaula. Nossa videoaula é uma videoaula de 30 minutos, sempre temática. Né? Em 30 minutos o professor passa os principais pontos para você fixar, porque não faz sentido, gente, ficar assistindo videoaula de 1h30, 2 horas, você não vai... Depois de 35 minutos, os estudos revelam que você perde totalmente a concentração. 30 minutos é o tempo para isso. Terminou a aba do saber, vamos para a aba do praticar. O que é o praticar? Praticar é fazer questão. E o fazer questão sempre tem que ser dentro do tema. Daí eu vou pegar provas anteriores, vou ficar fazendo. Não adianta nada, porque se você pegar a prova anterior, ela pode estar até desatualizada. Então, estudou recurso especial, faz questão do que já caiu daqui. Por quê? Porque não adianta eu saber algo teoricamente só no saber e não treinar. Como que a prova pede? A prova ela é interdisciplinar, a prova é multitemas e a prova é prática. O que é uma prova prática? A questão não vai perguntar acerca do recurso especial, assinale a opção correta. Vai dizer, assim, né? Já foi assim há muito tempo. E era mais fácil. Mas quando eu faço um caso prático, vai ter o seguinte, fulano entrou com uma ação contra o plano de saúde, o plano de saúde negou o tratamento e a pessoa tinha tal doença e conta, coisas que não tem nada a ver, entrou com a ação, o juiz deu sentença, teve apelação, foi para o TJ deu um acórdão e negou aquilo e violou a lei federal. Qual recurso cabível? E por que a questão é multitema? Porque ela pode começar falando de plano de saúde, ela pode falar sobre tutela provisória, ela pode falar que teve uma sentença... Direito do consumidor, que é multidisciplinar. Quando chega no final, ele fala qual recurso cabível contra aquele acórdão. Tratou de muitos temas, até de forma interdisciplinar, e na prática perguntou uma outra coisa. Está vendo a importância de praticar? Não adianta saber o que é recurso especial, não adianta ter estudado recurso especial. Se você não praticou, responder aquilo na prática. Portanto, treinar a questão por tema é fundamental. Fez o saber? Pratica. E está na rota. Não precisa fazer uma saída da rota. Está ali. Fez o saber, já vai direto para as questões. Tem gente que fala o seguinte, professor, eu não gosto de fazer o praticar depois, porque eu acerto a questão, aí parece que eu estou indo bem. Poxa, mas é isso.
Não é gincana. Né? Não é para você errar, é para você aprender como responde. Prática aquela questão. Porque não adianta, sabe a teoria, conhece tudo do assunto e vai responder erra. Às vezes eu tenho essa sensação na saída da prova. Na saída da prova eu encontro o candidato e falo, fulano, você viu que caiu aquilo? Professor, eu errei. Mas eu não sabia. Eu sabia, mas eu errei. Por que errou? É burro? Não. Errou porque não sabia responder. Questão prática. É isso, porque não treinou. Não treinou. Grande parte das pessoas que reprovam na primeira fase do exame de ordem reprovam porque não treinaram responder questões práticas. E observe, está falando de simulado. Simulado é outra coisa e a gente fala depois. Né? A gente está falando em treinar o tema que foi visto no saber. Bom, fiz lá. A plataforma vai me trazer as questões, vai dizer se eu acertei ou errei. Se eu errei, vai até vir escrito para mim, né? O artiguinho lá onde que eu errei para poder aprender com aquilo. Aprendo com o erro, não erro de novo. Né? E aí vai para a terceira aba da nossa metodologia, que é a aba do revisar. É a fixação. Revisar é fixar, revisar é olhar com outro foco aquilo que eventualmente eu não gravei. Porque as pessoas gravam de forma diferente. Então, o fixar é ouvir um podcast, é ver um mapa mental, é ver uma tabela, olhar um resumo, um quadro sinótico. Isso ajuda a gravar. Então, conhece o assunto, pratica e grava. E pronto, vai para a prova, bala. Em algumas disciplinas, alguns temas estão muito aprofundados. Aprofundados mesmo. Temas que caem em concurso público, né? Dificílimos. E aí a gente tem em algumas aulas a aba do aprofundar. Ali pode ter um vídeo complementar, um texto, pode ter um texto complementar, um julgado para você avaliar. Essa é a metodologia do meu curso. Saber, praticar, revisar e, quando necessário, aprofundar. Por isso a gente tem conseguido aprovar pessoas que estão prestando exame de ordem há 15, 20 vezes e quando fazem a metodologia completa, são aprovadas, conseguem a aprovação. E a gente vai estudar isso depois, porque assim que termina uma prova, a gente vai estudar a análise do candidato dentro da rota. Né? A gente pega o nomezinho dele e vê, aprovado. A gente vai olhar quanto que ele consumiu da rota, 80%, 90%, 75%. Ele fez a rota lá e conseguiu. A gente vê reprovado. Ele fez 20% da rota. Ele reprovou porque ele não seguiu a metodologia. Se ele tivesse seguido a metodologia, teria dado certo. Teria chance de ser aprovado. Então, fica aqui um convite especial para você. Curso Top 10, que está agora, né? A gente está com ele. Se você estiver nos assistindo aqui na data da gravação, a gente gravou na primeira semana de janeiro, está começando a turma agora, né? Do Top 10 e também tem uma turma do Super Reta Final, turma de final de semana, turma semanal. Ele vai te ajudar muito. Você começar a estudar agora no começo de janeiro, você tem grandes chances de ser aprovado no 37º exame de ordem. E aí vai para a segunda fase, que é outra jornada, e a gente fala dela depois, né? É isso. A gente vai fazer depois um podcast sobre segunda fase, que é outro momento, que é outra forma de se preparar, que tem uma outra lógica. E também se seguir uma receitinha de bolo, dá certo e passa. As pessoas não reprovam na OAB por falta de conhecimento. As pessoas reprovam na OAB porque elas estudam errado. Elas estudam de forma massificada e sem olhar para si. O que você precisa de complemento? Então, o convite para conhecer o método do meu curso, até com diagnóstico, para ver o que você precisa estudar, fica aí. A gente vai deixar o link, inclusive, na descrição desse vídeo. E aproveitar para te chamar para fazer o simulado, que o simulado é outra coisa. O simulado é para você simular a prova mesmo. Então vão vir 80 questões inéditas no perfil da prova FGV, às vezes até um pouquinho mais difícil, né? Para você treinar a prova, a gente vai ter um simulado digital agora, que você vai poder entrar na plataforma, imprimir ele e fazer em casa. Depois você lança na plataforma e tem o diagnóstico. E é importante o diagnóstico, porque ele vai te mostrar o que você errou, o que precisa ser estudado. E depois a gente vai ter um simulado físico em fevereiro. Que aí, se você estiver em São Paulo, vai ser nosso convidado, vai se inscrever e fazer. Mas é importante, o simulado não é treino de questões. O simulado é você simular a situação de prova com conteúdos inéditos e você sentar e separar 5 horas da sua agenda para fazer aquele simulado. Eu tinha muitos mentorandos da LAN que faziam o seguinte: professor, eu vou fazer o simulado, mas eu fiz 2 horas e meia, parei, fui até o mercado, fiz compra, peguei a criança na escola,
Voltei e continuei para terminar o simulado. Simulou. Simulado você vai separar 5 horas do seu dia, num ambiente muito parecido com o da prova, sentar bonitinho, colocar lá a sua águazinha, levantar só para ir no banheiro, desligar o telefone celular e responder como se fosse a prova. Aí você vai ver os níveis de dificuldade. Nesse momento você também começa a descobrir que você vai ter alguns picos emocionais durante a prova, e aí é um papo para a gente falar de gestão da emoção num próximo episódio do nosso podcast. É isso. Obrigado aí pela participação, por ter dividido esse podcast comigo, Darlan. Tenho super prazer, super honra em vir aqui neste novo canal de comunicação do meu curso, onde eu e o Darlan vamos receber convidados para falar sobre vários temas e você certamente será blindado aí com um tema interessante que pode te ajudar ou na preparação para o exame de ordem, ou na preparação para o concurso público, ou na sua advocacia, nos primeiros passos da sua advocacia. Se você está assistindo pelo YouTube, aproveita, passa a seguir a gente no YouTube já. Segue ali, põe lá, seguir o meu curso, e vai lá e tem um sinalzinho lá, clica ali, porque quando vier coisa nova, pim, vai pular para você lá, tá bom? Se você ainda não conhece meu curso e está vendo a gente pela primeira vez aqui na distribuição do YouTube, @meucurso_oficial é o Instagram do meu curso. @profmarcoantonio é o meu Instagram. E @darlanbarroso é o Instagram do professor Darlan. Passa a conhecer a gente, lembre que você vai fazer parte dessa família Meu Curso, da família da aprovação. Combinado? Até mais. É isso. Obrigado. Tchau, gente.